Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz. Eu quero convidar você para iniciarmos com uma oração, esse momento de devocional. Pai, nós te louvamos, te damos graças, te bendizemos, Pai, por tudo que tens proporcionado para nós como sinal e expressão da tua graça. Pelas manifestações da tua graça, até mesmo nos momentos de prova, de adversidade, de dificuldade. Tu és capaz, Senhor, de agir mesmo em meio ao caos. Tu és capaz, Senhor, de fazer brotar um manancial de águas numa região desértica. Tu és, Senhor, capaz de tornar a terra seca em terra produtiva e fértil. Nós te bendizemos, porque assim tu fazes, Senhor, com o nosso coração, com a nossa existência, e que nós nos abramos para ver a tua ação na nossa vida, a tua intervenção no nosso coração, Senhor, derramando toda sorte de bênçãos. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Eu quero repartir com você um texto lá na Epístola de Tiago, no capítulo 5, verso 16, um verso conhecido nosso que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Um autor cristão escreveu um livro chamado A Celebração da Disciplina. O nome dele é Richard Foster. E dentre as disciplinas espirituais que ele aborda nesse seu livro, uma das disciplinas tem a ver com a confissão. E ele conta uma experiência que ele viveu quando, no momento da sua vida, ele pegou uma folha de papel e listou o que seria os seus pecados, aquelas áreas de sua vida e que ele queria expor para alguém de confiança, um irmão que pudesse ouvi-lo e orar com ele. E então ele decidiu fazer isso. E no dia em que ele teve essa experiência de contar suas fraquezas e pecados para esse irmão, o irmão, após ouvi-lo atentamente, depois que a confissão encerrou, o irmão permaneceu olhando fixamente para ele e depois de um momento pegou aquela folha de papel e picou em pedaços e jogou na lixeira. E o autor do livro conta que foi remetido à ideia bíblica de que, assim como as estrelas, o céu é elevado em relação à superfície da terra, assim a misericórdia de Deus é elevada, a ponto de perdoar multidão de pecados. E ele se sentiu perdoado. Em seguida também, o irmão que o ouviu na confissão de suas fraquezas se sentiu livre para também confessar pecados e fraquezas de suas vidas. Parece que é esse o convite que o apóstolo Tiago faz à igreja, que confessemos os nossos pecados uns aos outros. Ontem nós falamos sobre intercessão e parece que existe aqui, dentro do assunto confissão, também o assunto intercessão. E aqui trata-se de um tipo de intercessão que, ao que parece, é pouco praticada, porque ela é praticada justamente no ambiente da confissão. Como nós vivemos um tempo onde a aparência vale mais do que tudo para muita gente,
dificilmente nós queremos expor a nossa fraqueza. Às vezes nós preferimos morrer afogados no mar da fé, levando conosco o nosso pecado. Porque não é fácil nós abrirmos o coração e contar aquilo que é vergonhoso só de pensar. Bonhoeffer, um autor cristão alemão que foi morto na época do nazismo, em seu livro Vida em Comunhão, aborda o tema da confissão e compara a experiência da confissão, ou busca semelhanças entre a experiência da confissão e a ida de Jesus à cruz. Segundo ele, quando Jesus foi à cruz, Jesus foi humilhado, foi exposto à vergonha, porque ao ser crucificado, ele foi crucificado entre dois ladrões e salteadores. Vale lembrar que a morte de cruz era para as pessoas, no entendimento da época, para as pessoas da pior espécie, que cometiam os pecados mais horríveis. E Jesus morreu como se fosse um desses, humilhado, com a reputação jogada no lixo. Parece que a experiência da confissão demanda de nós esse caminho de humilhação. Porque imagine você, imagine eu, confessando pecados diante de um irmão, falando de nossas fraquezas, com o coração quebrantado, com o coração contrito, e pedindo que esse irmão ore por nós. Talvez não é tão fácil encontrar pessoas que têm a condição espiritual de ouvir a confissão dos nossos pecados. Isso é verdade. Infelizmente, não é tão fácil nós encontrarmos pessoas que vão saber ouvir a nossa confissão de pecados, que vão ter essa caminhada, que já tiveram essa caminhada espiritual, a ponto de serem tão tomados pela luz do Espírito, que se enxergaram tanto por dentro, que viram tanta sujeira interior, que viram como eles estão, como existem áreas da sua vida que estão cheirando mal. E aí esses que tiveram essa experiência de se enxergar, de como Isaías teve essa experiência de dizer, ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas meus lábios também são impuros. Quem teve essa experiência de ver os seus lábios impuros, de perceber seus lábios impuros, esse está apto para saber e tomar conhecimento dos lábios impuros do outro, do pecado alheio. São essas pessoas que têm condição, ou que estão em melhor condição, de ouvir a confissão dos nossos pecados. Agora, o que Tiago propõe aqui é algo recíproco. Recíproco. Porque a caminhada de fé é recíproca. Tiago não propõe a ideia de escada espiritual, que um está num degrau acima, outro abaixo, e portanto um tem que se resguardar e o outro é que tem que confessar, porque um precisa e outro não. Ao fim do verso 16, Tiago fala sobre a oração do justo. Ele está falando do justo, de um modo geral. E o justo parece ser aquele homem, ou a justa, aquela mulher que é caracterizada pela prática da confissão de pecados. E nesse ambiente de confissão surge a intercessão um pelo outro. Seria maravilhoso se nós nos abríssemos para esse sopro do Espírito, não para sair confessando os nossos pecados em praça pública, mas para desenvolver relacionamentos tão sérios, tão profundos com os irmãos, a ponto de nós sentirmos a liberdade, ou de nos sentirmos livres,
para contar os nossos pecados, para contar as nossas fraquezas e para ter ouvidos do lado de lá, da parte do nosso irmão ou a mulher da irmã, de ter ouvidos do lado de lá que ouvem com toda a reverência, com todo o respeito a nossa confissão de pecados e que depois impõe a mão sobre a nossa cabeça e ora por nós. Imagine quanta cura a gente pode experimentar numa experiência assim. O autor do livro, Richard Foster, quer trazer para nós justamente o quanto essa experiência da confissão foi libertadora. Agora ela passa por um caminho de humilhação, ela passa por um caminho de esvaziamento, de tomar a cruz, de morte do eu, porque enquanto nós estamos muito preocupados com o que as pessoas vão dizer sobre nós, com a imagem que nós transmitimos para as pessoas, enquanto a nossa questão é essa, nós não vamos viver essa experiência. Agora, quando o nosso desejo e o nosso entendimento nos diz que o caminho do ser honrado por Deus é o caminho da humildade, é do esvaziamento, que a caminhada na graça tem tudo a ver com se humilhar, não é se exaltar, não é nos maquiar, mas é viver a experiência, por exemplo, da confissão, não como um rito, mas como um quebrantar-se diante de Deus e diante do irmão, da irmã. Imagine que experiência maravilhosa. Tiago diz que nós oramos uns pelos outros nesse ambiente de confissão para sermos curados, para sermos libertos. Talvez a gente pense que orar e confessar a Deus basta. Mas a Bíblia nos faz menção de um Deus que é uma comunidade e que estabelece um modelo para mim e para você de vivência da fé, que é vivida em comunidade, que não se restringe a meramente eu confessar para Deus, mas na medida em que eu vou sentindo a liberdade, que a minha amizade espiritual vai se aprofundando com aquele irmão, aquela irmã, eu sinto a liberdade de poder falar também das minhas fraquezas, para que ele não pense também de mim mais do que convém. Porque nós gostamos quando as pessoas pensam de nós mais do que convém. Tem gente que pensa que nós somos bons em todas as áreas. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. E essas verdades essas pseudo-verdades se desfazem também no momento da confissão. Porque na confissão é que vai aparecer quem é aquele que é digno de fato de toda a honra e de toda a glória. Que não sou eu, não é você. A confissão revela que nós tropeçamos, que nós falhamos, que nós lutamos com áreas da nossa vida, algumas delas desde o início da caminhada, mas que existe um que está do nosso lado, está nos curando, está nos restaurando, está nos vivificando. Ele sim é irrepreensível. Ele sim é santo, sem mancha e sem mácula. Por isso eu quero encorajar você. Primeiro que aprofunde as suas amizades espirituais, para que você um dia possa viver, ou quem sabe se viveu, possa reviver essa experiência de sentir livre na presença de Deus e do irmão para confessar fraquezas e dizer: irmão, eu preciso que você ore por mim para que eu seja curado, em nome de Jesus. E quem sabe você vai ouvir do lado de lá: olha, irmão, eu também tenho algo para te dizer e eu preciso que você ore por mim para que eu seja curado. Eu quero te convidar nesse instante
Talvez você olhe e vê, eu não tenho amigos assim, com uma intimidade assim, que eu me sinta livre. Então, está na hora de começar a cultivar uma amizade para esse que caminhe nessa direção. Ou talvez você tenha amigos tão íntimos, mas você não quer aprofundar isso. Você chama de amigos íntimos, você diz que confia nessas pessoas, mas não quer dar esses passos. Quem sabe hoje é dia de você orar e pedir: Deus, me ajuda a desenvolver esse ambiente de liberdade, para que eu experimente também e proporcione para o meu irmão também, para a minha irmã também, essa cura que Tiago nos faz menção. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, te dar graças nessa noite. E queremos, Deus, te pedir que tu nos proporcione essa experiência da intercessão no ambiente da confissão, onde nós oramos pelo nosso irmão que confessou para nós as suas fraquezas e nós também nos sentimos livres para também falar das nossas. E também recebemos a oração do nosso irmão. Eu imagino, Deus, quanta cura o Senhor pode derramar sobre nós. Mas ao mesmo tempo eu sei, Senhor, olhando para dentro de mim, quantas resistências nós carregamos, quantos medos, quantos temores, quantas desconfianças, Senhor, quanto melindre nós carregamos. Mas Deus, nós te pedimos, vai dissipando isso, vai nos ajudando a desenvolver amizades espirituais profundas, vai nos permitindo, Senhor, a viver a experiência desse tipo de intercessão, onde tu nos prometes cura, Senhor, onde nós rogamos porque nós queremos não apedrejar o nosso irmão que expôs para nós o pecado, mas nós queremos que ele seja curado. Nós queremos ser agentes da graça de Deus e não acusadores. E de igual modo, nós queremos receber tamanha graça ao confessar as nossas fraquezas, para que alguém ore por nós e nós experimentemos cura, graça da parte de Deus. Oh Deus, nos permite caminhar nessa direção para que nós usufruamos de tão grande graça que só pode vir da cruz de Cristo. Louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Pai, na confiança de que tu has de prover todas as coisas para que nós sejamos enriquecidos em Cristo nessa direção. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe você, te fortaleça e te proporcione experiências e passos nessa direção. Um abraço, fique na paz.